RFI Convida. Daniela Franco. No RFI Convida de hoje, vamos conversar com a pianista, pesquisadora e musicóloga brasileira Zélia Schweck, associada do Instituto de Pesquisa e Musicologia, radicada aqui em Paris, e que lançou no dia 4 de outubro seu quarto livro, Quand le Brésil inspire la France, ou em português, Quando o Brasil inspira a França, sobre as trocas musicais entre os dois países no século XIX. Olá, Zélia, muito obrigada por participar da nossa entrevista. Muito obrigada pelo convite. Zélia, essa nova obra, que inclusive você trouxe aqui para a gente conhecer, é o resultado de uma pesquisa sua concentrada em arquivos da Biblioteca Nacional da França. Eu queria que você contasse para a gente de onde é que partiu a ideia desse trabalho e como é que ele foi desenvolvido. Uma surpresa para mim, Daniel Piston, que inclusive foi quem escreveu o prefácio, que na época era responsável pelo Observatoire Musical Français, que depois foi incorporado pelo IREMUS, e ela então me apresentou uma lista, umas 10 peças, né, escritas por compositores franceses, publicadas por Maison d'édition Française, com títulos que evocavam o Brasil, de uma forma ou de outra. E nós ficamos curiosas e ela me propôs, você não quer dar uma olhada nisso? E eu achei interessante. A princípio, o século XIX não é necessariamente a minha área de especialidade, né? Eu sou especialista em música do século XX e XXI, mas eu achei muito interessante justamente são peças da metade do século XIX, nos gêneros da época, valsas, polcas, né? E com algumas alusões. Tout d'abord no título, né? Mas e depois você começa a ver outros detalhes então, o que eu aprendi disso, que foi muito interessante, foi olhar uma partitura não apenas pelo conteúdo musical, mas por detalhes que foram esses detalhes que foram me ajudando a construir essa trama musical. Né? Então, como uma das autoras que eu cito, justamente ela diz, são peças que não têm necessariamente um interesse em termos de qualidade musical, não foram peças que entraram para a história da música, né? Mas peças que abrem um caminho e desvendam, né? de voile, né? Um cenário sociocultural. Né? E foi muito interessante através desses pequenos detalhes, né? Pequenas indicações de editora, indicações algumas, a maioria delas com imagens de cobertura, né? de capa, bem músicas, né? Que revelam justamente tanto evocam o familiar, né? A música de salão, né? As meninas de boa família que tocavam piano para entretenir os convidados, mas também algumas alusões ao exótico, né? Mas o exótico em termos do que as pessoas imaginavam que seria um Brasil, né, que elas não conheciam, na verdade, né? Então, isso foi uma viagem, justamente, uma trama musical, porque através dessa pesquisa, nós fomos entrando numa Paris, né, que nós podemos percorrer a pé, agora, da Rue Vivienne, onde fica a Biblioteca Nacional, Chaussée d'Antin, Galerie Lafayette, Samaritaine e Teatro Châtelet. Esse caminho, né, é onde então nós iríamos encontrar os professores do conservatório, os alunos do conservatório, as pequenas salas, né, não grandes salões, mas salas de concerto, como a Sala Hertz, onde as pessoas trocavam informações, né? Circulavam informações. E aí a gente começa a imaginar esse cenário e, paralelamente, não que o objetivo da pesquisa fosse essa, mas você
você pode considerar um circuito parecido no Rio de Janeiro, que ainda é a capital cultural do país. E, bom, Zélia, você é uma das coordenadoras do grupo de pesquisa Músicas Brasileiras, junto com o Isaac Schweck, seu marido, né? Dentro do Instituto de Pesquisa em Musicologia, que é ligado a instituições renomadas aqui na França, como a Sorbonne, como o Centro Nacional de Pesquisa Científica, o Ministério da Cultura da França também. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre como atua o grupo de pesquisa Músicas Brasileiras, que, aliás, foi fundado no primeiro ano do Brasil na França, lá em 2005. Você está muito bem informada. Isso, então, foi em 2005, novamente, a diretora do Observatoire Musical Français, que foi a Danielle Pistoner, falou, vocês não andam no Brasil, na França, vocês não querem organizar alguma coisa? E, então, nós organizamos o único evento acadêmico que aconteceu no Ano Brasil na França, em 2005. E para nós foi uma surpresa também. As pessoas ficaram sabendo que existe uma musique savante, não é exatamente isso que a gente gosta de utilizar, mas o que acontece é que o Brasil é muito conhecido pelo samba, pela música, pela bossa nova, né? Mas a musique savante era algo que as pessoas nunca tinham parado para pensar, né? E então, através desse primeiro colóquio, as pessoas aprenderam que existe uma tradição de música clássica, digamos, né? Uma formação, a formação que veio do Conservatório Francês. Uma formação clássica, né? De música em geral, e que compositores nasceram dessa formação. Nós vimos que era importante introduzir, através da música, né? Introduzir, divulgar e privilegiar a cultura, a filosofia, a sociedade brasileira, né? E a partir daí muitas pesquisas interessantes surgiram, e esse grupo ele surgiu então com essa finalidade, né? Le groupe de recherche musique brésilienne au pluriel, né? No plural, justamente para que as pessoas saibam que existem muitas possibilidades. É um país enorme, com uma história de imigração e de influências de todos os lados. Evidentemente que agora, na nossa época, é muito mais fácil você entender as influências, porque as pessoas viajam muito, né? A internet, né? Mas, na época, era porque realmente as pessoas iam e viajavam e se interessavam, né? E também traziam das suas próprias famílias, né? Originárias da Europa, né? Então, nós temos toda essa mélange, né? Como qualquer país de imigração, né? O Brasil é um país de imigrantes, né? Eu deixo o espaço aberto, então, para você falar para o público onde é que o livro pode ser adquirido e onde o público pode conhecer também melhor o seu trabalho, Zélia. Ele pode ser adquirido pelo site da L'Harmattan. Tanto você pode fazer encomenda pelo site, tanto a versão e-book como a versão impressa. E o livro está exposto na L'Harmattan e também disponível na Biblioteca Nacional da França, né? E em algumas livrarias, a famosa Livrarie Fontaine, que nós temos em vários lugares, algumas delas estão vendendo esse livro, né? Perfeito, então. Muito obrigada, Zélia. Obrigada a você. No RFI Convida de hoje, conversamos com a pianista, pesquisadora e musicóloga brasileira Zélia Schweck.